Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e, através dos mitos, explicar os acontecimentos na nossa sociedade, na modernidade. Nós estamos falando dos mitos nórdicos ou dos mitos dos vikings e hoje nós vamos falar da deusa Frigga. Bem, a deusa Frigga era a deusa da fertilidade, amor, união. Além disso, era casada com Odin, mãe de Balder e Oder. A divindade ainda tinha capacidade de prever o futuro. Assim como tantas outras mitologias nórdicas, se destaca e demonstra grande importância para a cultura dos povos. Além disso, atualmente, essas histórias inspiram quadrinhos, filmes, jogos, videogames, dentre tantas outras coisas e produtos que são vendáveis, comerciáveis, que fazem alusão através desses personagens míticos. Sendo Frigga uma das grandes nomes da mitologia, como deusa da fertilidade, amor, união, protetora da família, mãe e dona de casa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender que Frigga, ela começa a se enquadrar não apenas como a esposa de Odin, a deusa, a senhora dos deuses, a rainha do mundo dos deuses, mas a mãe, está ligado à casa, tudo que se diz respeito à casa. E aí, existe um ditado que ilustra muito bem essa característica. Quem já ouviu esse ditado? A mão que balança o berço é a mão que governa a casa. Esse exemplo é o que vai dizer muito fielmente sobre Frigga. E a origem dessa divindade? Acredite-se que Frigga tenha sido filha do gigante Jormir. Além disso, foi casada com Odin, pai de todos, que é o deus dos deuses. Juntos, eles tiveram 2 filhos que são Balder e Oder. Existe possibilidade de Frigga também ter sido mãe de Hermod, já que este é filho de Odin. A deusa foi madrasta de Thor, deus do trovão, Vale, deus da vingança, Vidar, conhecido como deus silencioso, Brage, deus da música e da poesia, e Meili, que não se tem muita informação sobre essa divindade. A irmã de Frigga é chamada como Fula ou Vola, dependendo da região, deusa da abundância e da fertilidade. Ainda mais era serva e confidente de Frigga, carregava a caixa mágica da irmã e cuidava de seus sapatos. Como que Frigga era retratada? A deusa Frigga é representada como uma mulher muito alta e bonita, normalmente enfeitada seus cabelos com plumas e em volta da cintura colocavam uma cinta dourada. Na peça existiam chaves que simbolizavam as donas de casas da região, as protegidas de Frigga. Já as plumas representam as nuvens. Muitas das vezes, com a intenção de simbolizar o céu, Frigga era representada como um grande e belo casaco azul. Além disso, a lua cheia, prata, entre outros símbolos, também fazem partes das representações de Frigga. E quanto aos seus poderes mágicos? Frigga tinha muitos poderes, como o dom de prever o futuro com mais destaque, mas não por ser visões exatas, ela guardava para si. Além disso, ela conseguia criar uma conexão entre amigos, podendo até mesmo transferir a dor de um para o outro. A deusa ainda conseguia se transformar em diversas aves. Por fim, Frigga também tinha um dom de soberania natural. Com isso, todos a respeitavam e ela ainda podia ganhar bastante influência para conquistar as coisas cotidianas. Então nós podemos notar que nessa segunda partezinha que nós estamos lendo, que mostra as suas características físicas, mais a sua aparência, mais poderes, nós vamos observar que, como eu falei do ditado, a mão que balança o berço é a mão que governa a casa. Frigga é aquela que junta
os mundos, juntam as naturezas, juntam as características daquela que governa. Já notou que toda vez que o filho quer alguma coisa, ele pede para a mãe, não pede para o pai? Quando o filho fica doente, quem que se preocupa? É a mãe, mais é a mãe do que o pai. Por quê? Pela própria natureza daquela pessoa, daquela personalidade, da maternidade em si, né, que é invocada em si, arraigada em si, que por excelência tende a estar presente em todos os momentos da vida dos seres vivos. Uma criança, independente seja homem ou mulher, ele vai ter a presença da mãe praticamente em 1/3 da sua vida. Esse 1/3 de vivência vai marcar a vida dessa criança por resto da vida, como a mãe, como o pilar, o suporte, a sustentação, né, o sustentáculo, por não dizer até mesmo a mulher dos poderes mágicos que consegue fazer coisas que normalmente ele não faz ou o pai não consegue fazer. Então, essa característica de Frigga se aproxima extremamente de quase de uma mística da mãe, da mulher que é mãe. E se nós pensarmos um pouquinho bem, parece que nossas mães têm poderes mágicos mesmo, né? Nós pensamos algumas coisas, desejamos algumas coisas, quando nós vemos, já está ali, foi feito, a mãe já trouxe, a mãe conhece, ela observa você como filho, como filha. Só a simples observação já consegue entender o que se passa, o que acontece no universo particular daquela criança e corresponde este universo, essas necessidades. É engraçado que quando nós falamos de maternidade, de mãe, de governança, o pai a gente questiona muitas vezes, né? Questiona, bate o pé. A mãe falou, é absoluto. Não tem discussão, não tem negociação, não tem meio termo. A mãe falou, é ponto final. E mãe, por excelência, por causa dessa natureza de poder que é dado a ela por natureza, por direito, né? Mãe, as palavras dela, o sim é sim, não é não. Não precisa de muita conversa, não precisa de muita delongas para se chegar a um resultado. O seu sim é seu sim, o seu não é o seu não. E são palavras absolutas. E aí trazemos esse paralelo para a nossa vida, que nós precisamos também ter essa posição, determinação, caráter. Bem, nós temos, eu não sei dizer bem para vocês o que se enquadra, porque até hoje é tão assim profundo essa questão da mãe, essa posição da mãe, que nós às vezes nos perdemos nas palavras, porque nós não encontramos um adjetivo que se aproxime disso. Mas precisamos aprender a ter na nossa vida esse peso do sim e esse peso do não. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e que nós possamos sustentar isso. Sustentar. E não sermos levados pelo vendaval do oportunismo, do relativismo da sociedade. Porque é essas coisas que tornam a nossa vida agravos, problemas, dificuldades, desarranjos, porque nós não conseguimos manter essa força do sim quando dizer sim e do não quando dizer não. Eu já falei, o Cristo fala, né, que nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e tudo além disso é coisa diabólica. Eu vou mais longe, que a mãe consegue ter essa visão, né? Que o seu sim, seu não, ele não deixa dúvidas, ele não deixa margem para dúvidas, não tem espaço para duvidar. Então, que nós também tenhamos nesse sim e no nosso não, essa mesma força, essa mesma significância, esse mesmo pilar de não haver dúvidas diante do nosso sim e diante do nosso não. E que qualquer coisa além disso seja descartável, não é necessário. Qualquer coisa além disso, preocupe-se. Preocupe-se porque às vezes nós estamos dando voz
e paixão para coisas que não devem ou não deveriam acontecer. Quem são as servas de Frigga, né? Frigga tinha 20 servas. Destas, 3 principais eram Ilin, deusa da proteção, Gná, deusa dos mensageiros, e sua irmã, Fula, né? A deusa da fertilidade. Algumas teorias afirmam que essas 3 deusas eram apenas manifestações da própria Frigga. Dentre as funções, Ilin era representada ou encarregada de proteger alguém do perigo, caso solicitado por Frigga. Além disso, protegia os homens e ainda consolava os mortais apenados. Fula era confidente de Frigga, que cuidava de seus sapatos e de sua caixa mágica. Gná, como um cavalo capaz de se mover pelo mundo inteiro, era responsável por cuidar dos assuntos de Frigga pelo planeta. Bom, novamente é uma representação da capacidade da mãe, né, senhora governante, de estar... Eu costumo dizer que a mãe parece que ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo, é claro que humanamente isso não é possível, mas a psique, a psicologia interna da mulher, da mãe, ela consegue se fazer presente em várias situações sem que ela realmente esteja. E ela pode, nesse grandioso poder da intuição, descobrir coisas sem estar presente. Apenas ao olhar, observar ou até mesmo conseguir somar os acontecimentos, ela consegue ter um vislumbre real ou muito aproximado daquilo que realmente aconteceu. Então é nada mais, nada menos do que essa capacidade da mulher de se antecipar às situações, de conseguir enxergar o cenário todo na montagem desse imenso quebra-cabeça de acontecimentos que você não está ali presente, de conseguir enxergar, interpretar e ter uma posição, né, um posicionamento forte, permanente, inexpugnável sobre determinadas ações. Algumas curiosidades sobre Frigga. Primeiro, a questão de semelhança com as nuvens, né? Essa peça ela troca de cor segundo o seu humor. Bom, isso é característica humana, né? Aquelas pessoas, principalmente as pessoas que são extremamente voláteis, que você não consegue, eu não posso confundir bipolaridade com volaticidade. Pessoas voláteis são aquelas que mudam de temperamento, de personalidade muito rápido. Responde muito rápido a determinadas situações e isso força as mudanças de temperamento. É diferente de bipolaridade. Bipolaridade é uma doença, né? Além de Odin, Frigga é a única que poderia se sentar no trono dos deuses, né, o rio Delphi, onde é possível ver todo o universo e tudo que acontece nele. Poderosa moça, hein? A palavra Friday, sexta-feira em inglês, se originou de Friggs, ou Frigga. Este seria um dia dedicado a ela, sendo então Frigg's Day, o dia de Frigga, porém há fortes conflitos, pois alguns escritores dedicam esse dia a Freya, a deusa da luxúria e líder das valquírias. Frigga choraria 2 vezes na sua vida. A primeira, pela morte de seu filho Balder, e depois, no futuro, pela morte de seu marido Odin. Apesar de ser esposa de Odin, Frigga não vive com o marido. Ela reside em sua própria residência, conhecido como Fensali, ou Salão da Névoa. Então, esse personagem, Frigga, se vocês observarem, ela é envolta de poderes de força, de misticismo, de intelectualidade, de bravura, mas também de docilidade. São características muito próximas da mulher e principalmente quando essa mulher é mãe. Tanto que no cinema e nos quadrinhos, a primeira vez que Frigga é incorporada neste universo foi em maio de 1963, quando a Marvel lança a edição 92 da Jornada para o Mistério. Primeira vez que Frigga surge. E depois, no cinema já, Marvel, né, cinemas da Marvel, nós vamos encontrar Frigga no filme de Thor, o segundo filme de Thor, onde
a mãe de todos os deuses, né? Ela é assassinada por Malekith. Então nós temos que entender que tão importante é esse personagem que ela vem para o universo cinematográfico, ela vem para o quadrinho, porque ela corporifica características importantes da vida de uma pessoa humana, de uma pessoa que sente, que luta. Vocês vão notar uma curiosidade também nos mitos nórdicos, que não existe o deus da guerra personificado, como no caso dos gregos, que é o Ares, do mundo dos egípcios, que é o tio, né, do Horus. Já na mitologia africana, ora é dedicado a Xangô, ora é dedicado a Ogum. Não existe um deus da guerra personificado. Pode existir o deus da luta, mas não o deus da guerra. Por quê? Porque o espírito de guerra, o espírito lutador, já é inato em todo arcadiano. Todos aqueles que estão ali já nascem com o espírito da luta. O espírito da luta é um espírito que usa, que fortalece, que os instiga a ir para frente, a evoluir. Por que isso? Novamente, como eu falei nos primeiros programas, o cenário inóspito, que é o norte da Europa, quase chegando ao Polo Norte, é um lugar, uma região que só sobrevive o mais forte. Então, o espírito da sobrevivência, através desta luta incansável pela sobrevivência, marca e destaca seus deuses, suas mitologias, ao qual chega a incorporar na característica inata de cada um, né, de cada asgardiano, o espírito da luta, a luta pela vida. Então são algumas coisas que nós precisamos compreender, que esse espírito de luta também está em nós. E vez por outra ela se manifesta, principalmente quando nós temos que defender a quem amamos. Tá? Frigga, como esposa de Odin, mãe de Baldur, era amada por todos no mundo, exceto por Loki. Tá? Seu amor por Baldur era tão forte que quando ele disse que estava sonhando com a morte iminente, ela saiu no mundo para obter garantias de que o que ninguém poderia machucar seu filho. Infelizmente, ela não conseguiu essa garantia de Visco, porque Loki, o deus astuto e intrigante, aproveitou a oportunidade para formar uma lança feita de Visco, e quando ele enganou Odri a jogá-lo em Baldur, ele acabou matando. Abrumado com tristeza, Frigga envia seu filho a Hermod, né, até Hel, ou Ela, que é a senhora do mundo dos mortos, a deusa do submundo, para libertar o espírito de Baldur. Ela concordou em libertar Baldur com uma única condição, de que tudo e todos no mundo chorem para ele provar que realmente é tão amado por todos. Todos choraram, exceto uma gigante que na verdade era Loki disfarçada. Baldur foi forçado a ficar em Hel até o Ragnarok, quando ele realmente foi, né, finalmente libertado. Então nós vamos entender que essa parte mostra uma outra característica humana que infelizmente está na pele de muitas pessoas. Inveja, ira, desamor. Isso governa a mente das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm inveja. A inveja é uma doença que consome a pessoa aos poucos. Temos que tomar muito cuidado com essa questão da inveja. Não inveje nada, não inveje nada de ninguém. Se há uma coisa que você pode invejar, se é que isso é possível, inveje a vida. Seja invejoso da vida. Seja invejoso em viver bem, em viver com profundidade, de aproveitar cada minuto, cada segundo da sua vida. Talvez seja isso. Fora isso, não inveje, porque a inveja é uma doença que te envenena e aos poucos ela te consome e te transforma você num espectro da maior periculosidade que pode habitar dentro da alma de um ser humano.
ela o descaracteriza, ela o desmancha, ela o torna algo tão grotesco, tão ignóbil, que ninguém quer ficar perto. Eu costumo dizer que a inveja, ela é, talvez, se não for o pior, a pior das características que um ser humano pode produzir. Tá? Odin foi informado pelo chefe falador de sabedoria de Mimir que ele seria derrotado em Ragnarok pelo terrível lobo Fenrir, que era um dos filhos de Loki. Quando Frigga soube do destino condenado a Odin, isso tornou um segundo duelo, com o primeiro a perder o filho Balder. Há outro conto onde Frigga não era inteiramente fiel a Odin. Com o exílio de Asgard, ela manteve um caso com seus irmãos Vili e Vi. Isso levou a um embate sobre se as identidades distintas de Frigga e Freya às vezes foram fundidas, se juntaram ao longo dos mitos, porque esse conto é algo que Freya teria sido muito mais provável de ter feito do que a própria Frigga. Bom, como tudo, a sociedade arranjada desses povos, eles vão trazer algumas características muito interessantes quando nós ouvimos de maneira antropológica e sociológica sobre o mito. Nos ajuda a entender, primeiro, a sociedade. O papel da mulher na sociedade, essa figura de Frigga como deusa do casamento, da família, surge a importância de atribuir às mulheres papéis tradicionais na sociedade nórdica. Eles podem indicar valores culturais relacionados à divisão de trabalho e expectativas de gênero. Então, o que acontece? Essas expectativas de gênero estão ainda no nosso mundo moderno. Ora mais valorizado, ora menos valorizado, ora desprezado, ora superestimado, mas estão aí. A luta do papel da mulher na sociedade ainda é uma tônica, porque nós precisamos equilibrar esta balança que ainda há em muitas situações, em muitos fatores, desequilíbrios em detrimento ao universo masculino, ao universo feminino. Enquanto estrutura familiar e comunidade, a ênfase no papel de Frigga como protetora da família pode refletir valores culturais relacionados à importância da estrutura familiar na sociedade nórdica. A coesão familiar pode ter sido vista como vital para a estabilidade e continuidade social. É a questão que nós falamos de pirâmide. Família é uma pirâmide. Alguém tem que sustentar essa pirâmide. E aí cabe à mulher, por N situações, ser esse sustentáculo desta pirâmide. Logo, esta pirâmide, ela tende a ser reflexo numa sociedade maior, onde pessoas vão se tornar sustentáculos também dessa pirâmide. O que nós precisamos entender de espelhamento de pirâmide, de sociedade, da família para um mundo mais aberto, é que as pessoas aos quais nós procuramos dar suporte como sustentáculo de sociedade, elas têm que ter a mesma visão de uma mãe, de uma mulher, de cuidado, de amor, de solidariedade, de carinho, de tato, porque a nossa sociedade carece muito disso. Nós somos muito ligados ao ferro e fogo, e esse ferro e fogo não tem produzido nada de bom na sociedade, ao contrário, só sofrimento. Por fim, entra ainda como se junta do papel da mulher na sociedade, mais estrutura familiar, nós nos encontramos diretamente na relação social e antropológica do homem e mulher. Essa parceria que equilibra na personagem Frigga e Odin, eles são equilibrados. Por que eles são equilibrados? Para valorizar a colaboração e a interdependência entre homens e mulheres. Essa dinâmica para poder surgir uma abordagem mais igualitária em comparação com algumas outras mitologias nórdicas. Então é um equilíbrio, tem que equilibrar, mostrar que nenhum é melhor do que o outro. E que, na verdade, existe uma codependência entre um e outro. No nosso mundo moderno, essa codependência existe. A diferença é que essa codependência ela vem mascarada de um autoritarismo, quase sempre do homem sobre a mulher. Então nós vamos tirar essas nuances obscuras que são herdadas da Idade Média e começo do mundo moderno, de que o homem
por seja quais forem as motivações, na maioria são frívolas, né? São muito frívolas dessa sua superioridade, quando na verdade existe uma interdependência entre o homem e a mulher para justificar o equilíbrio social, sociedade. E esse equilíbrio social entre homem e mulher, ele é necessário, ele é extremamente importante, porque ele vai ser reflexo no equilíbrio entre sociedade, entre dois homens, entre duas mulheres, porque nós vamos viver essas nuances. Tem lugares que mulheres vão viver juntas, homens vão viver juntos. Nós precisamos entender esse equilíbrio entre homem e mulher para entender também e diversificar esse equilíbrio quando os iguais estão juntos. Que não é somente os opostos, são os iguais também. Nós vivemos no mundo. Olhe para você na sua vida. Na sua vida existe homem e mulher? Não, existe homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque essa nuance ela vai se espelhar para outros. E se eu abrir o leque sobre essa questão de homem e mulher, mulher e mulher, dentro desse equilíbrio, se nós formos abrindo o leque, vocês vão ver que nós, por mais que nós lutemos, por mais que certas situações, seja de conduta moral, religiosa e por aí vai, né? Tentam distanciar os grupos, homem, mulher, mulher e mulher, você vai observar que quanto mais tentam distanciar realidades, mais próximas elas se tornam. Por quê? Porque somos humanos e somos interdependentes. Rituais e práticas religiosas. O culto a deidades como Frigga provavelmente envolvia rituais e práticas religiosas que desempenham um papel significativo de coesão social. O entendimento dessas práticas pode oferecer insights sobre a organização da comunidade. Então nós temos que entender que a nossa organização ela depende de uma certa, mesmo que seja carregada de misticismo na época, mas ele é necessário para ter uma organização social, né? Moral e ética. Iga, como a morte de Balder, pode conter ligações morais e éticas que eram importantes para a sociedade nórdica. A análise dessas histórias podem revelar valores culturais, normas sociais, concepções éticas que orientam no comportamento humano. Aliás, gente, infelizmente ou não, essas situações nos ajudam a passar por experiências, né, nos ajudam a dar suporte, conhecimento, embasamento literário, né, vamos assim dizer, para poder enfrentar isso na prática. Quem que não vai, cedo ou tarde, se deparar com o peso da morte de um ente querido na sua vida? Seja alguém da sua família, seja amigos, seja esposa, marido, filhos, amigos de trabalho, aquela pessoa que é muito próxima de você, que uma hora mas não vai mais estar ali porque o tempo de vida expirou, seja pela natureza ou seja por uma fatalidade. Então, nos ajuda a literatura, o mito nos ajuda a encarar de maneira mais ética, mais humanizada essa perda. Ou outras perdas, não necessariamente a morte de uma pessoa, mas perda de status social, perda de dinheiro, perda de valor cultural, perda de valor humano. Nós temos que lutar todos os dias para que nós não nos percamos como valores humanos, porque senão nós viramos objetos, nós somos coisificados. E nessa sociedade que nós estamos hoje, nunca o ser humano foi tão coisificado, porque você é valorizado através daquilo que você produz ou aquilo que você pode dar a alguém. Isso é coisificar. Isso é coisificar a pessoa. E os rituais de passagem? Os mitos referentes a rituais de passagem associam a Frigga, que pode conter elementos que se relacionam-se com transição de um estágio de vida para outro. A análise desses rituais podem revelar informações sobre a estrutura social e a formação da identidade individual. Nós somos seres que vivemos passando os rituais de passagem. Nós nascemos, saímos do útero. É um ritual de passagem. Nós passamos a infância, da infância para a adolescência. É um ritual de passagem. Da adolescência para a vida adulta. É outro ritual de passagem. Da vida adulta para
a vida do amadurecimento humano, é outro rito de passagem. E aí nós terminamos o rito de passagem do amadurecimento para o envelhecimento e morte. É outro ritual de passagem. Então, nada mais é do que nos ajudar a entender que a vida e tudo que se cerca da vida, ela tem ciclos de passagem. E nós temos que entender e compreender esses ciclos, essas mudanças, essas transformações e tentá-las fazer com que essas mudanças sejam o mais indoloro possível, seja o mais natural possível, seja o mais humanizado possível. Numa sociedade onde as coisas são coisificadas, é quase impossível, né? Eu tenho um ditado, eu tenho uma coisa para contar sobre isso. Nós temos tanto problemas com essa questão de transformações, de mudanças, principalmente da mudança da vida para a morte, que tudo que se cerca da morte, nós temos uma certa repulsa, né? Eu saí esse tempo atrás com a intenção, o intuito de ir ao sacolão, fazer as compras do fim de semana de sacolão, porque as coisas tinham acabado da casa, e eu vim o maldito hábito do celular na mão, andando na rua, o celular porque eu estava lendo a listinha que tinha que comprar. E eu sabia que eu estava na calçada do sacolão. Só que na calçada do sacolão não existe só o sacolão. Existe o sacolão e grudado com o sacolão à esquerda, à direita, tinha uma funerária, depois tinha uma lojinha de roupa, depois vinha uma casa com garagem, depois vinha uma loja de celulares. À esquerda do sacolão tinha uma adega, depois mais 2 lojas de roupa e uma casa de ração. E o crente que eu ia, e virei e entrei, no celular que eu ia entrar. Quando eu entrei, eu dei de cara com uma urna. Sabe que deu um desespero em mim? Porque eu entrei na funerária, de um desespero que saí daquilo o mais rápido possível, que eu me senti mal com aquilo. Mas por quê? Porque nós não estamos acostumados com o rito de passagem sobre a morte. Nós temos ainda a morte como um tabu na nossa sociedade. E precisamos olhar para isso com uma naturalidade, porque todo mundo passa por isso. Animais, plantas. Por que eu, ser humano, não vou passar por isso? E nós passamos. Então nós temos que, através do mito, ter essa singeleza, né? Ser singelado, ser mais humanizado, essa questão dessa passagem da vida para a morte. E não torná-la mais tabu, mais doloroso, mais nebuloso, por assim dizer. Psicologicamente, o mito de Frigga, por estar associado ao casamento, maternidade, fertilidade, família, ela vai explorar justamente a mãe amorosa, a preocupada com seus filhos, aquela necessidade de cuidar de todos e de tudo. Por isso, quando ela se senta no trono, que ela pode ver o universo, né? Esse olhar do universo é o cuidar de tudo, de todos, né? Se está tudo em ordem, se está saudável, se está A mãe, né, quando o filho não mora em casa, por algum motivo que seja, ela liga: você comeu? Você está tomando seu remédio? Você não está gripado? Olha esse tempo frio aí, bota o casaco, quer te levar o casaco, vai chover, é o guarda-chuva, e por aí vai. É essa habilidade de cuidar, essa habilidade de se preocupar, né? Algo comum da maternidade, né? Como protetora da família, Frigga é reconhecida por suas preocupações com a segurança, bem-estar. Psicologicamente, isso pode simbolizar a necessidade de um ambiente familiar seguro, estável para o desenvolvimento emocional saudável. Muitas das vezes é a mulher que puxa a orelha do marido quando ele começa a gastar dinheiro além do necessário, ou comprar coisas bobeira, coisas obsoletas, ou gastar dinheiro simplesmente por gastar. A vida ela é a primeira a puxar um de orelha no marido. Por quê? Porque ela quer que aquele dinheiro, não é que você ser miserável, não é isso, mas é que o dinheiro seja gastado em coisas que trazem devolução a conforto à família, segurança à família. Então, por muitas vezes, a mulher é aquela que governa as contas no ponta do lápis, ela é o freio de mão do marido. Eu conheço muitas esposas que o marido não anda com cartão, nem de crédito, nem de débito, nem o cartão do banco. Por quê? Porque se ficar na mão dele, vira vendaval.
Nem dinheiro. Tem mulher que cata do marido mesmo, literalmente, o dinheiro dele, dá pra ele lá, pega o dinheiro, pega o salário inteiro, dá lá uma merreca pra ele poder ir pro bar, beber, fazer as coisas dele lá, jogar, e o resto ela administra, ela governa aquele dinheiro para render o mês inteiro e que não falte nada dentro da casa. Nem pro marido, que é o próprio alvo da condição, e nem para os filhos. E, aliás, é um favor que ela faz ao próprio marido, porque, sendo a administradora dos bens, ela está garantindo o conforto da casa para o próprio marido, para o próprio homem, o conforto necessário para ele sobreviver como ser humano. Não há nada de errado nisso, né? Na verdade, deveria haver um consenso entre homem e mulher, esposa e marido, dos dois aprenderem a administrar bem o lar. Né? Mas, às vezes, por outro, tem que ter alguém que é aquele que puxa o freio, aquele que governa, aquele que tem a luva, né? A luva de seda que acaricia numa mão, mas no outro lado tem um chicote para botar ordem, né? Ordem no barraco. Sabedoria feminina. Frigga é muitas das vezes associada à sabedoria feminina. Sua habilidade de antecipar o futuro, embora não possa alterá-lo, destaca uma forma de sabedoria que valoriza o entendimento das complexidades da vida. Isso pode refletir a importância da sabedoria, intuição e compreensão psicológica nas experiências humanas. Se você, pessoa, que está me vendo e me ouvindo, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, você não sabe se vai acontecer bem, um conselho que eu te dou. Chega na mamãe e conversa com ela. Peça o conselho da mamãe. Quase sempre ela vai acertar, tá? Quanto a isso, quase sempre ela vai acertar. É a única dica que eu deixo para você, tá? É a dica mais valiosa. Equilíbrio com Odin. A relação entre Frigga e Odin é uma parceria equilibrada, onde está a cada um a desempenhar os seus papéis e um complementando o outro. Psicologicamente, isso pode representar a necessidade de equilíbrio nas relações, onde as diferenças individuais são reconhecidas e respeitadas. Homem é homem, mulher é mulher. Ela tem suas necessidades, seus anseios como mulher. Ele tem suas necessidades, seus anseios como homem. A junção dos dois são complementariedades. No que falta no homem, a mulher complementa. O que não falta na mulher, o homem complementa. E isto não se restringe, pelo amor de Deus, à sexualidade. Porque existem homens, dois homens, que eles podem se juntar, viver juntos, e ele ter uma personalidade masculina e o outro ter uma personalidade feminina e um complementar o outro. Porque e a mesma coisa das mulheres. Personalidade feminina, personalidade masculina e um complementar o outro. Essa complementação do masculino e feminino vai muito além de órgão sexual, de órgão genital. Ele vai da compreensão, da psique, da mente, do pensar, do ver, do sentir, do agir. Então vai muito além do simplesmente homem e mulher, tá? Luto e perda. Uma das características associadas a Frigga é a morte de seu filho Balder. Esse evento destaca o tema do luto e da perda. Na psicologia, isso pode representar a experiência humana universal de lidar com a tristeza, perda e a superá-la. Já falei, isso é óbvio, não tenho nem o que te falar. Já falei várias vezes algumas coisas referentes a isso. E é o que é, e não tem como, né? Teias do destino. Frigga é muitas das vezes descrita como alguém que conhece o destino, mas não pode alterá-lo. Esse conceito destaca a aceitação da inevitabilidade de certos eventos na vida. Psicologicamente, isso pode refletir a necessidade de aceitar as circunstâncias fora de nosso controle e concentrar-se no que podemos influenciar. Em outras palavras, tem coisas que não estão no nosso poder de decisão. Tem coisas que nós não temos como resolver. Então, resiliência. Aquilo que está no meu poder de decisão e resolver, eu vou fazer, eu vou resolver e ponto final. Não está no meu universo, não está nas minhas mãos, não está dentro das minhas engrenagens, das minhas ferramentas que eu possa utilizar, eu não posso fazer nada, então eu não vou me preocupar. Porque aí eu estarei me preocupando à toa, eu estarei me afligindo à toa, eu estarei causando sofrimento em mim à toa por coisas que eu não posso resolver, porque não está na minha esfera, não está no meu poder, não está não é de minha alçada. Algumas coisas que eu costumo dizer, que é o mais comum da sociedade, é a relação com as pessoas, quase sempre a relação com as pessoas. Às vezes as pessoas querem determinadas coisas, quer fazer, quer seguir determinadas coisas, que a teus olhos você vê que não vai dar certo, que não é o certo, não é por aí, você aconselha a pessoa.
e deixa. Se a pessoa acatar o teu conselho e procurar ver como que aquilo se enquadra a partir do seu conselho que você deu, e ela vê que aquilo não vai dar em nada, beleza. Agora, se ela quer pagar para ver, deixa ela pagar para ver. Infelizmente, tem muitas coisas que não está no nosso poder de decisão. Então nós temos que deixar. E nos preocupemos muito mais com aquilo que está na nossa capacidade de resolver. Aquilo que nós podemos pegar, cheirar, tocar, resolver. Já estamos fazendo muita coisa, tá, gente? Porque tem gente que deixa de resolver os seus problemas para resolver o problema dos outros. Aí é o ditado, né? Você arranca a roupa de um santo para vestir o outro e no fim das contas sempre vai ter um santo sem roupa. Então você não resolveu o problema. Você apenas está protelando. Então, em vez de você se preocupar com o problema alheio, problemas que você não pode resolver, preocupe-se com os problemas que você pode resolver. E você pode, com isso, tornar a sua vida melhor. Bem, meus queridos, este foi o mito da deusa Frigga, mãe, rainha dos deuses nórdicos. Um bom final de semana para vocês e nos encontraremos aqui na próxima semana no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.